Um bom dia, um domingo, lindo domingo de sol, novamente debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus, nós nos encontramos. E hoje, nosso devocional Florescer 21, ele tem como tema Florescendo na Palavra de Deus. Eu acredito que nós vamos, durante essa semana, estar discorrendo sobre esse tema, florescendo na palavra de Deus. Salmo 19, versículos 7, 8 e 11, nos falam algo muito importante sobre a lei do Senhor, sobre a palavra de Deus, sobre o Logo de Deus, sobre a palavra viva que nos vivifica. A lei do Senhor, ela é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e torna sábio os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos nossos olhos. Por elas, os seus servos são advertidos, e há uma grande recompensa em obedecer. Para nós desenvolvermos um bom sistema de raízes, nossas vidas precisam estar enraizadas no solo da palavra de Deus. A boa terra. A boa terra é o nosso coração. Como nós falamos no nosso devocional passado sobre os tipos de solo. Falamos sobre o solo pedregoso. Mas nós precisamos entender que o nosso coração é a terra e a palavra de Deus é a semente. Para que nós tenhamos, então, cumprindo os propósitos para os quais nós somos chamados para dar frutos. E muitos frutos, e frutos para a glória de Deus. Então, nós precisamos estar enraizados, firmados, edificados na palavra de Deus. Deus, ele desenvolve as nossas raízes em muitas áreas, mas nenhuma delas é mais importante do que se aprofundar na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é o nosso sustento, é o nosso pão diário. Ele é a nossa provisão, não há uma área da nossa vida que a palavra de Deus não possa alcançar. Davi, ele entendeu muito bem isso e ele comparou aqueles que meditam na lei do Senhor ou meditam nas suas escrituras, comparou-nos com uma árvore frutífera plantada à beira de correntes de água. O primeiro salmo de Davi diz exatamente isso. Satisfeitos serão todos aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. Serão como árvores plantadas. Aonde? Perto de ribeiros de águas. Davi, quando ele fala esse salmo, ele fala sobre satisfação, alegria, prazer e gozo. Ele fala sobre a meditação. E meditação vai além de apenas uma leitura, uma mera leitura da palavra de Deus. Se nós quisermos um sistema de raízes firmemente plantados na palavra de Deus, nós devemos nos aprofundar na Bíblia, meditando, estudando, memorizando, orando e especialmente praticando a palavra de Deus. Assim seremos frutíferos como árvores plantadas juntos a ribeiros de água. A palavra, Davi fala, aquele que medita de dia e de noite na lei do Senhor, tem prazer.
Então, a palavra de Deus, os ensinos, a instrução de Deus não deve ser um fardo para quem quer ser frutífero e cumprir o propósito para o qual Deus o chamou. Estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, seguir os ensinos de Deus, não deve ser um fardo. Na verdade, Davi tinha prazer, alegria, satisfação em meditar na palavra de Deus. Para aqueles que confiam no Senhor, porque só podemos dizer que confiamos em Deus, cremos em Deus, se nós confiamos exatamente naquilo que Ele diz a seu respeito e a respeito de todas as coisas. Crer é confiar naquilo que Deus diz a seu respeito e a respeito de todas as coisas que estão escritas na sua palavra. Então, nós precisamos ter alegria, satisfação, não ser um fardo na nossa vida. Agora, o que significa meditar? Então, não é apenas ler a palavra de Deus, nós precisamos meditar. Meditar tem uma raiz hebraica e ela tem o sentido literal de murmurar para si mesmo. Ela tem meditar, então é uma palavra que tem uma raiz hebraica e o significado dela diz murmurar para si mesmo. Meditar é isso. Eu leio, esta palavra entra na minha mente e eu fico meditando de dia e de noite, falando a mim mesma, murmurando a mim mesmo a respeito dessa palavra. E quando ela entra no nosso coração, então ela traz vida. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 4:23 que nós devemos guardar o nosso coração, porque deles procedem as saídas da vida. A palavra de Deus é vida, mas primeiro ela precisa passar pela nossa mente. Ela precisa ser meditada, como nós falamos, debulhada, né? Como o boi, né? Ele fica lá, né? Mexendo a boca, comendo aquele alimento. É a mesma coisa, o mesmo sentido da palavra meditar. E logo depois, ela se torna também uma ação de nós nos concentrarmos em alguma coisa o qual ela está falando, entendendo essa palavra. Então, meditar é murmurar a respeito disso. Davi tinha uma satisfação e meditava, e ele murmurava para si mesmo a palavra de Deus. Por isso ele falava de dia e noite. Eu murmuro, eu falo comigo mesmo a respeito dessa palavra. O Salmo 119 é o maior salmo de todos e é um poema com 176 versos inteiramente dedicado a escrever o apreço que Davi tinha pela Torá, pela lei de Deus, pela palavra de Deus. E por todas as maneiras pelas quais ela o informou, o fortaleceu, o protegeu e o guiou. A palavra, né, do Espírito. Então, a arma mais poderosa que fez Davi um homem de guerra, um homem de Deus, um rei, mais conhecido, mais poderoso, mas que se tornou o homem segundo o coração de Deus, é ter a palavra de Deus, a apreciação, o prazer, a alegria de meditar nesta palavra até que descesse no seu coração. E essa palavra o informou sobre muitas coisas a respeito do seu Deus e do seu chamado, mas também o fortaleceu, o protegeu e o guiou. Suas fundações foram construídas aonde? Nas Escrituras. Por isso Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E a verdade estava guardada no seu íntimo, porque ele tinha prazer de meditar nela de dia e de noite. Como temos visto até agora, o sistema de raízes que Deus quer construir em nós é um sistema de completa confiança,
dependência, intimidade e fé. Uma fé que descansa. É o que nós temos falado nesses dias. Quando nós deixamos Deus construir a nossa casa, construir a sua casa em nós, estabelecer as suas raízes divinas em nós, então nós começamos a ter confiança, dependência, intimidade e fé. É por isso que ele nos leva a passar pelos testes de confiança, como nós aprendemos nos devocionais passados, e temos experiências de profunda fé. Mas Deus não espera que o conheçamos e confiemos nele apenas através das experiências pessoais. Ele também nos revela, através do seu registro oficial, que é a palavra de Deus, acerca de milhões de pessoas, a sua história nas Escrituras. Então, são milhares e milhares de pessoas descritas na Bíblia que tiveram a sua experiência com Deus. E essa experiência com Deus mudou a sua vida. E o testemunho delas tem mudado a minha vida e pode mudar a sua vida também. Ele quer que a verdade a seu respeito, revelada através das Escrituras, nos leve em direção a uma fé e uma confiança e uma dependência nele. O apóstolo Paulo também escreveu: consequentemente, a fé vem por mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é a palavra de Deus, é o evangelho do reino de Deus, que precisa penetrar na nossa mente, que precisa ser meditada até que entre no nosso coração e mude a nossa vida e mude a nossa história. A sua habilidade para ouvi-lo vem quando as suas raízes se aprofundam no solo da palavra de Deus. E quando você ouve, a sua fé se desenvolve. Então, ouvir a palavra de Deus desenvolve a nossa fé. E eu gostaria de terminar esse devocional lendo o Salmo 119, dos versículos 97 a 112. Mas eu desafio você a ler os 76 versos do Salmo 119. E que você entenda o que esta palavra, o que amor por essa palavra pode fazer na sua vida e pode fazer mudando a sua história. Então, eu gostaria de terminar. Escolhi esses versos para terminar a nossa meditação. Quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os mestres, porque medito nos seus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os seus preceitos. Todo o mau caminho desvio dos meus pés para observar a tua palavra. Quando eu não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel na minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Ensina-me, Senhor, os teus juízos, pois a minha vida, a nossa vida, está sempre em perigo. No entanto, eu não me esqueço da sua lei. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos, pois os teus testemunhos recebi por legado perpétuo. Inclino o coração
para guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Que Deus abençoe cada um de vocês e que tenhamos um domingo abençoado na presença do Senhor e que a lei do Senhor vivifique a nossa alma, nos traga esperança, fé, confiança e descanso nesse Deus poderoso que nós temos, um Deus que ressuscita os mortos. Que Deus abençoe cada um de vocês e até amanhã com o nosso próximo devocional Florescer. Deus te abençoe.